E quando você declara a palavra de Deus dentro da sua casa, irmãos, você golpeia com a palavra de Deus. Você golpeia com a palavra do Senhor. Você fala assim: Satanás, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a presença de cada um dos queridos amados, vocês que estão conosco aqui. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Dá um sinal, são todos da casa. Quero agradecer a presença dos irmãos, por esses 20 anos da comunidade Embaixador de Cristo, por essa família maravilhosa, por esses irmãos tão lindos, tão queridos, que Deus tem colocado continuamente conosco. Eu agradeço a Deus, agradeço pela minha esposa, 39 anos, que faremos dia 16 de enlace matrimonial. Começamos juntos esse projeto, estamos aqui comemorando também agora 20 anos da comunidade Embaixadores de Cristo. E eu só tenho que agradecer a Deus quando você faz uma rápida reflexão de tudo aquilo que Deus tem feito nesta caminhada. Então nós estamos com 20 anos, saímos da idade adolescente, passamos a ser jovem. Agora nós temos que trabalhar com todo vigor, com toda sabedoria, com toda maturidade. E nós sabemos que este ano ainda Deus já liberou tanta surpresa para nós, que vocês vão ver a grande colheita neste ano 2022. Este é o ano que o Senhor fez para honrá-lo, exaltá-lo, cada um através do seu nome. E eu sou grato a Deus, e você que está aqui, Deus te trouxe para uma grande testemunha daquilo que você vai ver daqui para frente, para a honra e glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se não fosse vocês, meus queridos, meus amados, não havia nenhum motivo de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui por o amor de Deus, que Deus colocou no coração de vocês, e vocês têm confiado em nós, a mim, na Nilzete, na minha família. E eu só quero agradecer a cada um de vocês, a cada um que Deus tem levantado para nos ajudar numa área, na outra. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Estou muito feliz com cada um dos irmãos, muito feliz com a igreja do Senhor. Eu só agradeço os pastores, os líderes, o meu grupo familiar, todos os grupos, todos os membros, todas as nossas crianças, nossos juniores, adolescentes, os anciões. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E nós tivemos ontem a pastora Juliana, minha sobrinha, esse casal maravilhoso. Ela ministrou, impactou nosso coração aqui, nos alimentou com a palavra, nós nos alegramos muito. Os pastores que eu trouxe aqui, ministrando durante esses 20 anos, nada se compara para mim, como trazer o meu sobrinho hoje, comemorando 20 anos, pastor Haroldo Júnior. Esse é um menino de ouro, tem um amor, um carinho muito grande pelo meu sobrinho, mas eles são muito especiais para mim, no meu coração. E eu gostaria que a igreja aplaudisse Jesus na vida do Júnior. Júnior, Juliana, pode subir, querido. É um casal que tem um carinho, um amor muito grande por ele. Ele é filho do meu irmão, que eu perdi no ano 2019. Então, mas nós louvamos a Deus, aliás, 2020, né? Nós louvamos a Deus por ele deixar uma grande semente, que o Júnior, um menino que eu amo muito, eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele é um filhão para mim. Me sinto responsável como pai dele também. A Juliana está no meu coração, e deixa Deus te usar aqui. Você é uma bênção na minha vida e toda a igreja. Obrigado, Senhor. Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Quem está feliz, diga amém. Muito feliz, dá um glória a Deus. Nossa, irmãos, é uma alegria imensa, né? Estar participando desses 20 anos, e me alegro muito. Eu tenho um carinho muito grande pelo meu tio, um homem de Deus, um homem onde eu deixo ele orar por mim, colocar a mão sobre a minha cabeça, porque eu conheço a autoridade que ele tem. Eu fico um pouco meio assim, uma inveja santa talvez de vocês, por ele ser pastor de vocês, né?
Mas daí eu pensei assim, não, mas ele é meu tio, né? Então vocês têm inveja, tô brincando. Amo muito a vida dele, da tia Nuzete, né, todos. Um carinho enorme de ontem pela homenagem, muito obrigado. Eu estava conversando com o tio hoje à tarde. Nossa, que igreja amorosa, que igreja receptiva, né? Dá vontade de ficar aqui, mas lá em casa também temos lá a nossa amada Igreja Batista do Avivamento. Nosso pastor Alex manda saudações também. Estamos lá trabalhando para a honra e glória do Senhor. E o louvor, irmãos, aqui, né? Parabéns pelo Ministério de Louvor. A gente sente a unção, a presença de Deus aqui tocando em nós. A gente vê ali verdadeiros adoradores realmente, né? Não somente estrelas de palco, mas a gente vê realmente adoradores. Eu com a minha esposa somos auxiliares do pastor Alex. Eu também sou líder de louvor. Temos lá 3 bandas, estamos formando a 4ª banda, o 4º ministério de louvor. E Deus fez algo tão extraordinário, irmãos, na minha vida. Deixa eu só contar antes de entrar na palavra a respeito da minha vida. Louvo a Deus pela vida da minha mãe, está aí também, Dona Lourdes. Amo muito a senhora, ela é uma guerreira de fé, realmente. O Moisés também foi para a escolinha lá. Mas, irmãos, antes de estar iniciando essa palavra, eu quero contar um pouquinho do meu testemunho, né? Eu sempre falo assim, irmãos, eu nasci num lar evangélico, um lar cristão. Eu sempre vejo aqueles testemunhos daquelas pessoas que era ex-drogado, era traficante, levou tiro e cicatriz para lá. Eu ficava, nossa Deus, e como é que eu vou contar um testemunho meu, né, relacionado a isso? Impactava as pessoas. A única coisa que a gente era viciado quando era criança era leitinho, pó de leitinho, né, Nescau, né, não era nada além disso, né? Mas irmãos, e Deus colocou no meu coração, conte da sua vida, da tua trajetória. Eu nunca fui assim de sair desviado do evangelho. Mas uma coisa que Deus colocou na minha vida foi a vontade de crescer. Pense bem, irmãos, imagine só. Hoje eu sou pastor, prego a palavra, ministro louvor, relacionado com de casais, tenho minha célula, meu grupo familiar lá com 17 homens, minha esposa também tem 2 células lá. Mas eu nunca imaginava que hoje eu estaria pregando e ministrando a palavra. Como a minha mãe sabe, eu era uma pessoa muito tímida. Tímida, agora multiplique por 10. Era eu. E eu lembro quando a gente transicionou para a igreja que nós estamos hoje, a nossa igreja se chama Batista do Avivamento. Nós viemos de uma outra denominação. Em 2005, em janeiro de 2005, essa igreja Batista do Avivamento, do pastor Alex, foi lá em Castro, irmãos, em janeiro de 2005. Eu e minha família entramos em novembro de 2005. A igreja lá de Castro, ela começou numa tenda, somente o pastor Alex e a sua família e mais o seu irmão, 4 pessoas. E um convite, irmãos, de uma amiga da minha irmã, falou assim, olha, tem a igreja lá, vai fazer uma visita. E aos meus 17 anos, irmãos, não é que dei uma esfriada, desviada, mas eu me frustrei com a igreja que eu estava antigamente. Era eu, irmãos, não era a igreja, era eu o problema que não queria mais frequentar. Então, essa pessoa convidou eu para a igreja, para a tenda, e eu gostei, irmãos, da simplicidade, a palavra, muito avivamento, muito fogo. Eu falei, eu quero ficar aqui nessa igreja. E eu comecei a tocar violão, irmãos. Aos meus 15 anos já tocava violão. E eu fui o primeiro jovem da igreja. Antigamente tinha a escola bíblica dominical. O pastor Alex me levou lá na sua casa. Ele era o meu professor. Falou assim, olha, Júnior, o que você quer fazer para o reino de Deus? O que você tem vontade? Falei assim, pastor, eu toco um pouco de violão, né? Violão. O pastor já não tinha músico, não, então vai você mesmo, rapaz, vamos lá ensaiar. Mas para os músicos, né? Os músicos sabem, eu tocava só em mi. O que é mi? Só em misericórdia, irmão, né? Porque era terrível. Tocava apenas 3 notas ali. E a vergonha que eu tinha, irmãos, pense bem. Num culto, irmão, nós ensaiamos tudo e tal, e era só eu, músico, violão, tímido. Eu ficava lá atrás do púlpito, por exemplo, assim, o pastor ele cantava, sua esposa cantava, né? Naquela época, e eu com o violão cantando assim, irmãos, né? O louvor era poderoso Deus, eu abaixado o violão, tocando com aquela timidez.
E eu peguei, não sei o que aconteceu, eu errei a nota, irmãos. Imagine só, no meio do culto do louvor, eu deixei o violão lá e saí lá para fora, de tímido, irmãos. Frustrado, vergonha, eu pensava ali que todo mundo estava olhando para mim, todo mundo estava rindo de mim, e foi aquela tristeza no meu coração. E eu orei para Deus, falei: Deus, um dia no meu quarto, eu quero um dia cantar na sua casa, Senhor, eu quero ministrar um louvor na sua casa, eu tenho esse desejo, mas a minha timidez atrapalha. Eu fui aos pés de Jesus, irmãos, e Deus foi me aperfeiçoando. Fui fazendo aula, porque nada vem assim, né? Fui fazendo aulas de violão, fui estudando muito, muito, orando muito. O segredo, irmãos, a oração. Eu deitava no meu quarto lá, eu sentava no meu quarto, deitava no chão, clamava aos pés de Jesus: Senhor, eu preciso, Pai. Como que eu vou? Eu imaginava na minha mente, como é que eu vou conseguir namorar? Como é que eu vou conseguir ter uma família, um relacionamento? Como? Eu não tinha muitos amigos por causa da timidez. Mas Deus foi me aperfeiçoando, irmãos. E Deus foi me direcionando a lugares certos. Certo dia, eu somente tocava na igreja, e tinha as irmãs que cantavam, e um dia essas irmãs foram embora, irmão. Esse casal que cantava foi embora, e o pastor Alex falou assim: meu irmão, agora é contigo, agora é com você, não tem outro. Aí fui, irmãos, comecei a cantar, né? Comecei a tocar melhor, já comecei a aprender outros instrumentos, teclado, baixo, guitarra, violão. Comecei a aprender vários instrumentos, irmãos, e hoje, para a honra e glória do Senhor, a gente canta melhor um pouco, toca melhor, né? A gente prega a palavra do Senhor. Há 15, 20 anos atrás, nunca imaginava isso. E eu falo para todos que estão aqui: se você tem um sonho, um objetivo, chegue aos pés do Senhor mais e mais, irmãos. Eu creio que aquilo que está no seu coração não é algo seu, mas foi Deus que implantou no seu coração. Aleluia. E tudo isso, irmãos, tem um propósito real na sua vida. Eu consegui casar, irmãos, pense bem, ainda era tímido, né? Minha esposa que pediu para pegar na minha mão, irmãos, pense bem. Ela levou num casamento lá, e era assim, irmãos, se visitar uma vez por semana. Nossa, foi algo assim, tem uma história, tudo além disso. Mas a minha esposa: ó, eu posso pegar na sua mão? Isso fazia quase uns 2, 3 meses de namoro. Não, pode pegar. Beleza. Mas, né, irmãos, mas Deus nos aperfeiçoa nisso. Então eu quero, irmãos, nessa noite engrandecer o nome do Senhor por eu estar aqui nessa noite. Era também um sonho pregar na igreja do tio, né? A gente via os testemunhos, né? Os testemunhos que ele contava da igreja. Já vi várias vezes aqui, né? O crescimento que Deus deu na vida dele para esta cidade. E é uma realização minha, tio, de estar aqui pregando a palavra do Senhor. Amém? Meu, eu queria que você se colocasse em pé, por gentileza. Eu quero ler lá em 2 Timóteo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, versículo 7 da palavra do Senhor. Deixa eu achar aqui, minha versão aqui no tablet. Deixa eu ler em cima então. Vamos ler tudo junto, irmãos? Eu vou contar até 3, todo mundo lê, tá bom? Vai lá, 1, 2, 3. Espera aí, no já, né? 1, 2, já, vai. 1, 2, já. Porque Deus, mas de poder, de amor. Mais uma vez, 1, 2, já. Porque Deus, aleluia. Senhor, muito obrigado por esse momento, Pai. Sabemos que já sentimos a sua presença, meu Pai. Muito obrigado. Fala conosco através da sua palavra nessa noite. E que toda adoração, toda honra e toda glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Antes de você sentar, irmãos, cumprimenta a pessoa que vai te levar para jantar essa semana, tá bom? Pode se assentar aí. Aleluia. Ó, tem uns que já
cumprimentaram 7 pessoas, né? A semana inteira aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus me deu essa palavra uns 2 anos atrás. Em questão, quando meu pai faleceu, ele me deu essa palavra. E durante aquela semana de luto, né? A gente sabe que ele morreu em Cristo. Um mês antes ele falou: Júnior, se aparecer alguma coisa eu estou preparado. Eu sempre uso o testemunho do meu pai, principalmente em culto fúnebre. Eu já fiz vários cultos fúnebres, né? E eu sempre dou exemplo do meu pai, que falava: olha, se essa pandemia chegar, eu estou preparado. É claro que eu vou me cuidar, mas eu estou preparado para morar com Cristo. Eu sempre falo assim: se ele tivesse a oportunidade de voltar hoje, ele não queria, com certeza, irmão. Fala assim: deixa eu aqui, estou melhor, né? Mas a gente tem que seguir o nosso propósito, irmãos. Essa palavra propósito, ela queima em meu coração dia após dia. Aquilo que Deus nos chamou para realizar na face da terra. O que você está fazendo hoje aqui nessa terra, irmãos? Por que Deus criou a sua vida hoje? Não é apenas para fazer peso, não. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele vai voltar sim, buscar uma igreja, mas uma igreja vitoriosa, uma gloriosa, uma igreja valente, diga amém. Uma igreja onde não teme com as circunstâncias e com as dificuldades. E existe sim, irmãos, um ditado popular que fala assim, você já ouviu falar? Nós temos que matar um leão por dia. Alguém já ouviu essa frase? Todos os dias existe uma guerra. Todos os dias existe um leão para nós derrotarmos. Todos os dias existe dificuldade, situações onde nós precisamos enfrentar. E o cristão, ele é 24 horas. É uma guerra muito grande, uma guerra espiritual tremenda. Então, nessa noite, irmãos, eu estou falando aqui com vitoriosos, amém? Com uma igreja gloriosa, amém? Eu quero ler lá em Provérbios 22:13. Provérbios 22:13. Quando eu li esse texto, irmãos, o Espírito Santo me revelou algo muito, muito importante, muito grande na minha vida. Provérbios 22:13, na minha versão, fala assim: o preguiçoso diz, ou o medroso diz, não vou sair de casa, senão o leão me pega. Olha aquela versão, diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Esse texto está falando de preguiçosos, está falando de pessoas covardes. Pessoas covardes, medrosas, talvez pessoas que não têm uma atitude. Talvez essa pessoa que Salomão escreveu, talvez ele estava dentro da sua casa e ouvia o rugido do leão lá fora. E com certeza ele ouviu histórias de matadores de leão. Com certeza ele ouviu histórias de pessoas que domavam leões. Mas aquela pessoa estava amedrontada dentro da sua casa, sem experimentar algo a mais. Talvez ele poderia ser o domador. Ele poderia ser aquela pessoa que ia matar o leão. Mas a Bíblia enfatiza muito bem que ele é um preguiçoso, que ele é um medroso, que ele se escondeu na sua casa para não derrotar o leão que estava lá fora, pois tem medo de enfrentar os leões de cada dia. E quantas vezes nós, irmãos, você já ouviu milagres extraordinários, irmãos, amém? O que você prefere? Você ouvir milagres ou você ser participante dos milagres? Existem 2 classes de pessoas. Pessoas que apenas ouvem, nossa, que extraordinário, mas não acontece comigo, não acontece na minha vida. Por quê? Porque falta atitude. Todo mundo conhece a história de Pedro, quando ele andou sobre as águas. A Bíblia conta que Jesus veio caminhando sobre as águas, sobre as ondas, surfando sobre as ondas, né? E de repente, um fantasma, se amedrontaram. Jesus falou: não tema, sou eu. E Pedro falou: olha, Jesus, se é o Senhor realmente, deixa eu ir até aí. A Bíblia fala que Pedro pulou, irmãos. Pulou e foi até Jesus. E continuando, a palavra de Deus fala que os ventos, as tempestades
Ele olhou para os lados, perdeu o foco de Jesus e começou a afundar. Mas uma coisa que é interessante de Pedro, irmãos, nenhum dos discípulos foi atrás de Pedro. Talvez os discípulos tentavam segurar Pedro, não vá, você está maluco, é um fantasma, você vai se afogar. Talvez Pedro andando sobre as águas, os discípulos atrás deles falando, olha, esse cara é doido, volta. Mas Pedro, ele experimentou o milagre de Jesus. Apenas os discípulos ficavam olhando. Pedro pode falar assim, eu afundei, mas vocês não andaram sobre as águas. Eu andei até Jesus e voltei andando para ele até o barco. Então são pessoas de atitude que experimentam milagres, irmãos. Pessoas que querem matar leões, pessoas que querem avançar mediante dificuldades. São essas pessoas que vão experimentar milagres. Eu vejo a vida do meu tio, quantos milagres Deus usou ele, porque ele é uma pessoa de atitude, irmãos. Relatos maravilhosos da vida dele, que ele se aposentou aos 37 anos, imagina. Então se fosse faltar 4 anos para me aposentar, imagina que glória. Mas o testemunho da sua casa é maravilhoso, porque ele decidiu uma atitude na vida desse casal abençoado para que milagres aconteçam. Agora as pessoas apenas querem milagres, mas não querem se submeter a atitudes de fé, atitudes de mudança, atitudes onde vai realmente transformar a vida dele. As pessoas não querem matar os leões do dia após dia. Eles preferem se esconder atrás, se esconder na casa e dizer, apenas há um leão lá fora. E o leão pode ser o quê? Pode ser talvez a depressão, pode ser a ansiedade. Hoje, pós-pandemia, durante a pandemia, quantos entraram em depressão, ansiedade por medo de morrer? Ficaram nas suas casas. Talvez o medo de arriscar em algo. Ah, mas se eu ofertar nessa noite, se eu der aquilo que eu tenho, vai faltar lá em casa. Para você pensar, irmãos, tem pessoas que falam assim, eu creio que aqui não tem, né? Nossa, mas o meu dízimo é muito alto, dá para eu comprar uma cesta básica. Tinha uma história assim que o rapaz chegava de um carro muito velho na igreja, o pastor orou por ele, o pastor prosperou. E quando ele cresceu, uma serralheria muito grande, montou uma fábrica de ferragens, cresceu. E o dízimo dele era muito grande, irmãos. Ah, mas eu vou dar tanto isso de dízimo? Acho que não. E o pastor falou assim, então tá bom, vamos orar para que Deus diminua o teu trabalho, você volte lá, daí você volta a dizimar novamente. E quando nós temos medo de arriscar, de ofertar no reino de Deus, de dizimar, obrigado, nós não vemos milagres acontecer. Talvez a falta de coragem, talvez pessoas que sofrem de vícios, a falta de perdão, talvez seja um leão que você precisa derrotar nessa noite. Eu não entendo como que a igreja, pessoas dentro da igreja não conseguem olhar para a cara da pessoa, não conseguem perdoar a pessoa. Porque a Bíblia diz, se você não perdoa o seu irmão, eu não vou perdoar você. Jesus fala isso. Talvez seja um leão que tem que ser derrotado. Talvez uma luta contra uma enfermidade. Talvez a falta de recurso. Talvez a situação financeira. Ou até mesmo perdas. Então são leões que precisam ser derrotados dia após dia. E eu quero entrar aqui mais a fundo, irmãos, sobre alguns personagens que derrotaram leões da sua vida. Pessoas que foram homens segundo o coração de Deus, mas que tiveram atitude. Fale comigo, atitude. Fale assim, eu preciso de atitude. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel 23, 20. 2 Samuel 23, 20. Olha só, esse cara aqui, olha, Benaia, lindo nome para quem quer ter filho, né? Benaia, ou Benaia. Benaia, o filho de Joiada, o filho de um homem valente em Casbezel,
que havia feito muitos atos. Ele matou 2 homens de Moabe semelhante a leões. Olha só. E ele também desceu e matou um leão no meio de uma cova no tempo de neve. Benaia foi, estudando os relatos, aquelas covas eram cisternas de armazenamento de água. E caiu um leão lá dentro, e agora? Como que vamos tomar água se tem um leão lá dentro? Como que nós vamos sobreviver? O que aconteceu com Benaia? No meio do inverno, ele desceu lá e matou o leão, para salvar talvez o seu vilarejo, salvar a sua família, de morrer de sede talvez, ou do leão atacar outras pessoas. Que leão tem afrontado a sua vida hoje? Quais são os lugares gelados da sua vida? Quais são os lugares ocultos talvez que precisa o Espírito Santo, que você precisa abrir o coração para Ele, para que você venha derrotar este leão que te afronta todos os dias? Quantas pessoas têm pecados de estimação, pecados ocultos, onde todo dia não consegue se livrar, porque é uma guerra tremenda. Eu sempre ministro por jovens, eu liderei os jovens com 5 anos com a minha esposa, e eu falava assim: olha jovem, sabe aqueles pecados ocultos que você alimenta todos os dias? É como um bichinho de estimação, você pega um pãozinho lá e você dá para ele, né? Ai que bonitinho, né? Tá ali. Pecado de estimação. E aquele pecado está ali na mesa. Você dá mais um pedacinho para, ai que bonitinho, não aconteceu nada. Mas quando mais você alimenta este pecado de estimação, esse pecado oculto, um dia ele vai crescer. E eu falava assim, e quando ele crescer, ele vai devorar a sua vida. Então talvez seja um leão que você precisa derrotar nesses dias. Os lugares gelados, os lugares onde, meu pastor não pode saber que eu estou fazendo isso. A minha mãe não pode saber, a minha esposa não pode saber, ninguém pode saber. Cuidado, irmãos, tudo aquilo que as pessoas não podem saber o que você está fazendo é pecado. Por isso que a Bíblia fala assim: procure uns aos outros, confesse seus pecados, não para todo mundo, mas você tem os seus líderes, os seus pastores. E a oração, orando pelos outros, aí sim você vai ser curado, você vai ser sarado. Então talvez existem pecados ocultos de anos e anos. Por que você não consegue romper na sua vida? Pastor, eu venho na igreja toda sexta, todo domingo, participo da grupo familiar, tantas coisas, tantos eventos. Porque o meu irmão ao meu lado está prosperando, porque meu irmão está do meu lado, está avançando e eu não consigo. Porque talvez existe algo gelado. Você precisa descer na cova e matar este leão, para que você venha ser vitorioso, para que você venha romper na sua vida. Olha só, outro guerreiro, em 1 Samuel 17:34. Aleluia. 1 Samuel 17:34. Diz assim a palavra do Senhor. Davi disse a Saul: o teu servo cuidava das ovelhas do seu pai. Quando apareceu um leão, fale comigo, um leão. Fale comigo, um urso. E tomou um cordeiro do seu rebanho. Davi era um guerreiro. Davi, ainda sendo jovem, matou um leão, matou um urso. E a Bíblia fala, segurando pela barba, ele golpeou o urso, ele golpeou o leão até a morte. Davi, ainda sendo jovem, ainda sendo moço, ele conseguiu vencer leões da vida dele. Ele conseguiu vencer as dificuldades. Eu vejo hoje, irmãos, uma geração de jovens. Eu sei que não é fácil ser jovem nos dias de hoje, porque o mundo é muito colorido. Mas é possível vencer sim, irmãos. É possível viver uma vida em santidade.
Eu estou colhendo frutos hoje porque eu tive uma vida em santidade quando jovem. Eu buscava a presença do Senhor, tinha cultos, eu ia. Eu tenho orgulho de dizer que eu casei virgem com a minha esposa. Mas foi algo, irmãos, assim, extraordinário na minha vida. Quando eu era jovem, eu estou colhendo os frutos da obediência. E eu falo para você, jovem e adolescente, viva em santidade. Porque você vai ver, daqui uns 10 anos, 20 anos, você vai estar colhendo os frutos da sua obediência na sua adolescência e na sua juventude. Você vai ser um grande empresário, um pastor, um líder de louvor, vai ser grande, mas se mantenha em santidade. Davi, ele conseguiu viver a sua vida em santidade. Davi contou a experiência ao rei Saul. Ele falou: olha, eu salvei as ovelhas do meu pai. O leão, o urso tentaram, eu tirei da boca do leão. Peguei ele pela barba e golpeei ele até a morte. Olha a responsabilidade de Davi mediante a sua família. O que eram as ovelhas na época? Era o sustento da sua casa e da sua família. Davi, ele tinha essa preocupação. Davi, ele amava a sua família. Fale comigo, família. Bem forte, família. É um bem precioso. Davi, ele tinha essa noção, essa responsabilidade, porque a carne, as vestimentas que eles vestiam, a carne que eles se alimentavam, tudo vinha das ovelhas do seu pai. E se ele não cuidasse das ovelhas do seu pai, eles não tinham carne, não tinham vestimenta. E ele dava a vida pelas ovelhas. Não porque era bonitinho, não. Mas porque ele se preocupava com sua família. E você nessa noite, o quanto você tem se preocupado com sua família, irmãos? Quanto que nós temos se preocupado com o nosso próximo? Você tem orado pela sua casa? Você tem orado pela sua família? Será que somos capazes hoje de dar vida pela nossa família? Será que hoje somos capazes de entrar em jejum, em oração pela nossa casa? Será que somos capazes de sacrificar algo em favor da nossa casa e da nossa família? Nós devemos nos posicionar, irmãos. Por exemplo, uma casa onde a família sofre tem usuários de drogas. Você que sofre com isso, tem familiares sobre isso. Você tem que fazer igual Davi. Você tem que declarar na sua Satanás, aqui não. Você tem que declarar a palavra do Senhor dentro da sua casa. Eu sei que aqui é muito ensinado isso, tenho certeza. Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Ela é a arma de ataque que nós temos contra Satanás. E quando você declara a palavra de Deus dentro da sua casa, irmãos, você golpeia com a palavra de Deus. Você golpeia com a palavra do Senhor. Você fala assim: Satanás, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Porque Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Então você está declarando a palavra. Você está golpeando Satanás. Assim como fez Davi. Ele pegava o leão e golpeava com sua espada. E é assim que nós temos que fazer. Buscar em oração. Se talvez você orou e nada aconteceu, continue orando. Bata, busca na oração. Jejum e ore. Declare a palavra de Deus dentro da sua casa. Amém, igreja? Declare a palavra do Senhor. Declare a Bíblia todos os dias. Não é possível, irmãos, que um cristão não leia a Bíblia pelo menos 5 minutos. Como que nós vamos vencer guerras? Como que nós vamos vencer batalhas se você não usa a arma que Deus deu para a igreja?
E com certeza nesses 20 anos, a palavra de Deus está sendo usada poderosamente neste lugar. E é por isso que hoje a igreja está de pé, porque tem pessoas que têm usado a palavra, têm golpeado o inferno. Mas se nós não usamos a palavra do Senhor, se nós não usamos a Bíblia, você vai para a guerra sem arma. Imagina só, na guerra da Ucrânia hoje lá, os soldados indo apenas de mãos vazias, apenas do tapa. E outro exército com canhão, metralhadora, míssil. É a mesma coisa um cristão que diz ser cristão, mas não lê a Bíblia, não ora a palavra de Deus, não jejua, não busca. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 5,8. Aleluia. 1 Timóteo 5,8. Coloca para nós lá, por gentileza. A Bíblia fala assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, aí fala da sua própria, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que um descrente. Talvez muitas pessoas querem ganhar almas, querem fazer missões, mas talvez não ganhe a sua própria família. Talvez não dá um bom exemplo dentro da sua casa. E talvez este leão esteja afrontando diariamente. Olha o que a Bíblia diz: se alguém não cuida, quer dizer, se alguém não ora da sua casa, se alguém não paga um preço pelos da sua família, nega a sua fé. Quer dizer, não adianta nada eu cantar bem, pregar bem, mas se eu não amo a minha casa, a minha família, estou negando a minha fé em Cristo. E é pior do que um descrente. Nós temos que pagar um preço maior pela nossa casa, irmãos. Nós temos que pagar um preço de oração, de jejum. Não existe uma vida vitoriosa sem uma oração, sem intimidade com o Senhor. Eu falo para o ministério de louvor lá da igreja, falo: olha pessoal, quanto tempo nós ministramos no altar? 1 hora, 1h30 ou 40 minutos. Então, no máximo, é esse tempo que nós devemos ter em oração na nossa casa. Quanto tempo nós nos preparamos para pregar, para ministrar? É esse tempo que nós temos que ter de treino na nossa casa. Porque se nós temos uma vida cristã apenas vazia, irmãos, é como soltar um latão numa descida assim. Faz um barulhão, não faz, irmão? Sim ou não? Solta um latão vazio, faz uma barulheira tremenda, mas quando vai ver não tem nada. E nós precisamos orar, nós precisamos pagar um preço para a nossa casa e pela nossa família. Olha assim, mais um personagem, irmãos. No livro de Daniel 6, todo mundo conhece a história de Daniel, né? Por causa da sua santidade e temor, e através da sua identidade, pense comigo, irmãos. Daniel foi levado cativo, ele era escravo, mas mesmo assim em terra cativa, mesmo assim em terra estranha, ele se manteve santo, ele se manteve puro diante do Senhor. Agora, irmãos, né? Geralmente no final de ano, não sei aqui, né? Mas lá em Castro, irmãos, tem uns cristãos, entre aspas, né? Chega final de ano, chega a festa, se reúne com os familiares, que acontece lá, bebe um pouquinho, né? Sai fora da visão, sai fora do foco, já começa a falar palavras torpes, já começa a ter umas ideias diferentes. Quando chega, acaba tudo em janeiro, tudo arrebentado. Daí vai lá para o pastor orar. É como o nenê que faz caquinha, né? Vai lá o pastor limpar, vai lá o pastor limpa, dá banho, aconselha, deixa cheirosinho. Chega no final do ano de novo, acontece a mesma coisa. São pessoas que não mantêm o foco, que não têm uma visão do reino de Deus. Você já percebeu, irmãos? Aqueles domadores de leões nos circos,
eles pegam um banquinho. Quantos já viram, né? Eles pegam um banquinho porque o banco ele tem 3 pernas, certo? É um tripé. É como esse daqui, por exemplo, né? Ele vai lá, o leão vindo, ele coloca esse aqui na frente. Por quê? Porque o leão ele não tem uma visão exata. Ele não consegue se concentrar em apenas um objetivo e um foco. Então o domador consegue domar este leão. E Satanás ele faz assim muitas vezes, irmãos. Ele coloca várias distrações para nós. Porque entenda, o diabo, ele não consegue nos destruir, mas ele consegue nos distrair, irmãos. Vou repetir, Satanás, ele não consegue nos destruir, mas consegue nos distrair. Por exemplo, com redes sociais, Facebook, WhatsApp, né? Primeira coisa durante o dia que acontece, né? Toca o celular, despertador. Eu falo isso para os jovens lá, né? Mas também serve para os adultos, né? Alô, jovem, você levanta cedo pela manhã, você precisa sair 7h30 da manhã, certo? É certo. Então você coloca o relógio para despertar 15 para as 7, certo? Certo. Aí você coloca, tocou o celular, o modo soneca, coloca lá. Você não faz isso, né? Mais 10 minutinhos, dorme. Depois, 10 para as 7, tocou o modo soneca de novo, e vai indo, vai. Chega às 7h15, o que acontece? Meu Deus do céu, está na hora. Pega a roupa, escova o dente e vai. Nem pentear o cabelo, penteia, né? Não orou, não teve o tempo devocional, sai no seco, como diz a turma, né? E ainda querem que as coisas se deem bem. Então Satanás hoje tem distraído várias pessoas em questão disso. Nas redes sociais, em filmes, em sites, horas e horas ali no celular. E está como um domador, colocando vários pontos, e esquece que o principal alvo, o principal objetivo é Jesus. Então nós temos que entender isso. Tome muito cuidado com as distrações da sua vida. Amém? Fale assim comigo: o diabo não pode me destruir. O diabo, ele quer me distrair. Porque quando ele distrai você, aí sim ele consegue te destruir, meu querido. Ele vai sugando as tuas forças, é como um chiclete, né? O chiclete você mastiga até quando não tem mais gosto, o que você faz? Joga fora. O diabo ele é assim. Mas Daniel não, irmãos. Daniel ele se manteve santo, ele se manteve limpo. Ele foi, né, um homem muito importante em terra estrangeira. Então que autoridade você vai ter de matar um leão? Se você não tem, se nós não temos uma vida de santidade, que autoridade que nós temos se não temos uma vida de comunhão com Deus, de relacionamento? Como que nós vamos obedecer a palavra que diz, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, se não toma posse das bênçãos do Senhor? Se deixa as circunstâncias, as distrações destruir a sua vida. Irmão, entenda, eu não tenho o costume de falar isso, mas fala para o teu irmão, fala assim: meu irmão, fala assim para o teu irmão, fala assim: meu irmão, fala para ele, você tem um propósito na sua vida. Deus tem algo extraordinário na vida de todos aqui, irmãos. Algo imaginário. A Bíblia fala aquilo que o coração não sentiu, aquilo que olhos não ouviram, ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado. Mas nós precisamos sim compreender isso, uma vida de atitude. Aleluia, aleluia. Eu nunca imaginava que ia ser pastor ministrando, falando para pessoas. Hoje nós temos lá, irmãos, lá em Castro, a gente chega em empresas, ministra a palavra para pessoas, para empresários, para empresas. Algo que eu nunca imaginava na minha vida, em liderar louvor. Hoje, irmãos, nós temos cerca de 70 pessoas que a gente lidera na parte do louvor, entre dança, entre mídia, em várias situações. Mas eu nunca imaginava que eu ia estar liderando, irmãos. Nunca imaginava que eu e minha esposa, a gente aconselhando casais com mais de 20 anos de casados.
e falando assim para nossa, você está certo. Mas tudo é a graça do Senhor. Porque quando você se dispõe, irmãos, em ouvir a voz de Deus, quando você se dispõe em ter uma intimidade, um relacionamento com o Senhor, a Bíblia fala em Mateus 6,6, esse é o texto da minha vida. Fala assim: quando orares, entra no seu quarto, feche a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto te recompensará. Aleluia! Todo mundo quer recompensa, mas não quer pagar o preço. Eu entendo assim, irmãos. As pessoas, Deus lhe recompensa no secreto. Então quantas pessoas chegam no secreto, oram, pedem para Deus e esquecem de Deus. Aí Deus está no secreto para recompensar a pessoa. Cadê meu filho? Não está aqui? Porque eu recompenso ele no secreto, diz a palavra do Senhor. E eu vou te exaltar em público, mas a minha recompensa no secreto. Agora meu filho ora uma vez só apenas, Deus vem com a recompensa. Ué, mas cadê meu filho? Não está aqui no secreto, como que eu vou recompensar ele? Então a recompensa da sua vida vem no secreto, irmãos. Aleluia. Quantas e quantas coisas eu consegui no secreto, irmãos. Em dezembro agora, nós conseguimos a nossa casa própria. Quantas orações, irmãos. E irmãos que iam lá: pastor, vai ungir minha casa, pastor. Com certeza, a gente ia ungir lá. Casas e casas, carros, né? A gente ungindo Senhor, mas e a nossa, Senhor? Quando que vai acontecer, né? A gente unge tantas casas, quantos carros. Mas em dezembro, irmão, a gente conseguiu a nossa casa própria. Algo milagroso, irmãos. Algo assim que até hoje a gente fica difícil de compreender aquilo que Deus fez para a nossa vida. Sem nenhuma renda, sem nenhum dinheiro. Mas Deus conseguiu nos presentear com essa casa. Por quê, irmãos? A minha esposa, ela fala muito sobre isso em ofertas na igreja. E todo aquele que tem semente no altar, irmãos, nunca vai fazer falta. Aleluia. Se você tem semente no altar, meu querido, isso vai voltar para você. Eu declaro isso na sua vida em nome de Jesus. Você tem orado, você tem pagado um preço, você tem ofertado e dizimado, você tem sido fiel a essa casa. Mas entenda, não vai faltar colheita para você, irmãos, em nome de Jesus. E é interessante, irmãos, que a semente, ela frutifica no tempo certo. Por isso que nós devemos plantar a todo momento, a todo instante. A Bíblia fala: lança o teu pão sobre as águas, porque daqui a alguns dias você vai colher. Então aquele que tem semente no altar nunca vai fazer falta para a sua vida, irmãos. Aleluia. Ah, Jesus. Nós cremos, Pai, que tem pessoas aqui que têm pagado, têm chorado, têm clamado por esse ministério, Pai. Clamado por pessoas. E você vai ver o extraordinário de Deus na sua vida ainda este ano, meu irmão. Eu declaro isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus sobrenatural. Ele vai muito além do nosso pensamento, irmãos. Aleluia. A Bíblia fala em Hebreus 12:14: esforce-se em viver em paz um com os outros para serem santos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Talvez o leão da sua vida tenha afrontado todos os dias, acusando você de coisas do passado. Ah, mas quem é você agora, né? Ah, agora é crentinho, está indo na igreja, bonitinho. Mas lá atrás, fazia o fervo, né? Aprontava. Quantos de nós já não vimos isso? Mas tem que falar assim: eu era, agora eu sou filho de Deus. Essa canção que nós cantamos, né? Eu não sou mais escravo do medo. Vamos cantar? Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia.
Satanás tem colocado medo nas pessoas, como eu falei, depressão, ansiedade, medo de ficar sozinho, medo de perder isso, medo disso. Não. O medo não pode mais sobre a sua vida. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor em Cristo Jesus lança fora todo medo. Declare isso na sua vida, irmãos. Eu estou em Cristo Jesus, o medo não faz parte da minha vida, as acusações do passado não faz parte. Aleluia. Último personagem aqui, Sansão. Aleluia. Juízes 14:5. Juízes 14:5. Aleluia. Ministério de louvor, por gentileza. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: desceu, pois, com seu pai e sua mãe em Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bradando-lhe saiu ao encontro. Pode colocar o versículo 6 também, irmão, por gentileza? Avançar um pouquinho. Consegui lá? Versículo 6. É isso, obrigado. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, ele se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Todavia, nem o seu pai, nem sua mãe deu saber o que fizeram. Olha só, irmãos. A Bíblia fala em Isaías 10:27, a unção que despedaça o jugo. E acontecerá que naquele dia, a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da sua unção. Assim como Sansão, ele tinha uma unção na sua vida, a ponto de rasgar leões no meio, a ponto de matar leões. Essa unção que Deus derramou sobre a igreja, aleluia, esta unção que está sobre a sua vida, essa unção que está aqui nessa noite, essa presença maravilhosa, essa certeza, é a capacidade que nos dá de matar leões, de vencer dificuldades todos os dias da nossa vida. Aleluia! O poder de Deus em nossa vida é capaz de despedaçar o inimigo, é capaz de derrotar o leão que nos afronta. O Espírito Santo já foi derramado em nós. A Bíblia fala em Apocalipse que nós somos constituídos reis e sacerdotes. A autoridade está em nosso alcance por causa de Jesus Cristo. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. A graça foi derramada. Você não é mais escravo, você não é criatura, você é filho de Deus. Fale comigo, eu sou. Bem forte, eu sou filho de Deus. Aleluia. Irmãos, essa unção, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Essa unção que está sobre a sua vida é capaz de destruir a depressão, é capaz de curar enfermidades. A Bíblia fala: onde você colocar a planta dos seus pés será abençoado, colocar as mãos sobre os enfermos serão curados. Você pode derrotar os leões da sua vida, mas também da vida de outras pessoas. As dificuldades que as pessoas têm, enfrentam, a igreja é capaz de realizar isso. A igreja Embaixadores é capaz de realizar isso aqui na cidade de Telêmaco Borba. É por isso, irmãos, é por isso que existe a igreja do Senhor Jesus, para libertar, para avançar mais 20 anos, mais 100 anos, mais 200 anos. Uma igreja gloriosa, uma igreja vitoriosa. A unção está sobre a sua vida, meu irmão. Oh, aleluia. A unção está sobre a sua vida.
Tiago 4:7 fala: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. 2 Timóteo 1:7 fala: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Aleluia. Lucas 10:19 fala: eu dei vocês a autoridade para pisar sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai lhe causar dano algum. Oh, aleluia! É a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. A espada está em suas mãos. A palavra de Deus, use ela. A unção foi derramada sobre você. Em Efésios 6:10, se coloque em pé por gentileza, irmãos. Aleluia. Em Efésios 6:10 fala assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Fortaleçam-se no Senhor. Oh, rebalarabaxere malarabai. Rebalarabaxere malarabassore alarabalarabas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Ele quer derramar essa unção sobre a sua vida, irmãos. Você tem pagado um preço. Você que tem passado por dificuldades tremendas, leões todos os dias. Mas a mesma unção que Deus derramou sobre Benaia, sobre Daniel, sobre Davi, sobre Sansão, Ele quer derramar sobre a sua vida. Oh! E eu convido você nessa noite, se você quer mais de Deus, vem aqui à frente, vamos estar orando. Nós vamos estar buscando o Senhor. Se você quer realmente mais do Senhor na sua vida, sai do seu lugar. Esta unção vai ser derramada neste lugar, e você vai conseguir vencer os gigantes. Você vai conseguir vencer os valentes. Não tenha medo, não tenha vergonha. Vem aqui à frente. Oh, oh, aleluia, aleluia. Estou só te esperando.